genérico, como é aqui, já é bem legal. Então vamos ver agora uma outra situação aqui que tu tem que usar propriedade de matriz para resolver, né? Não vai adiantar tu pegares e fazer com qualquer matriz específica, né? É com propriedade. Então, uma situação importante em que aparece subespaço é obtido ao resolvermos o sistema linear homogêneo. Considere o sistema homogêneo AX igual a zero, onde A é uma matriz M por N, e X é uma matriz coluna N por 1. Se x1 e x2 são duas soluções do sistema, AX igual a zero. Então tá bom, vamos aos poucos, né? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo a mesma coisa que acontece no ensino médio. Às vezes a gente vai resolver sistemas de matrizes lá no ensino médio. Daí o que tem? Tu tens uma matriz quadrada, no caso é o A. Não precisa ser exatamente quadrada, mas é uma matriz que não é só coluna e nem só linha, beleza? A matriz ali tem termos nas colunas e nas linhas, vários termos, né, como ele está dizendo aqui, onde vai indicar os coeficientes. Agora, o x é uma matriz coluna, então é aquela situação onde a gente às vezes está procurando lá valores de x, y, z no ensino médio e usa um sistema de matrizes para isso. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Agora vamos ver do que se trata exatamente. Se x1 e x2 são duas soluções desse sistema, ou seja, onde você multiplica coeficientes pelas variáveis e dá zero, então nós temos essas duas afirmações aqui, um tanto quanto óbvias, né? Tipo, ele já está propondo, x1 e x2, quando a gente multiplica por A, é igual a zero, beleza. Então, eu estou só confirmando aqui, de um ponto de vista matemático. Agora vamos ver algumas coisas, né? Se você multiplicar o A, que é uma matriz, pela soma desses dois caras, você também vai ter que é zero. É porque existe essa propriedade distributiva quando a gente está falando de matrizes, né? Como se fosse um chuveirinho aqui. O A multiplica x1, o A multiplica x2. E também, se você multiplica uma constante, a constante sai para fora. Tudo isso eu já quero que você vá imaginando que de fato acontece, tá? Tipo, eu não preciso mostrar isso com uma matriz exemplo, como foi no caso passado. Isso aqui é tudo propriedade de matriz. Beleza? Certo. Coisas que a gente já viu em álgebra, viu no ensino médio. Não é uma matéria de faculdade, assim, né? Mas é um tanto óbvio, né? Tipo, uma matriz faz distributiva, uma matriz com uma constante, a constante sai para fora. A gente usa isso o tempo todo, né? Muito bem. Então, veja só, né? Essas são regras, são duas regras, né? Essa aqui e essa, que definem subespaço. Então, como a gente conseguiu pôr as regras nisso, significa que isso aqui define um subespaço, beleza? O que é muito bom, porque isso aqui vai ser usado o tempo todo, né? Na álgebra linear. A gente usa o tempo todo essa solução trivial aqui para chegar em resultados, para chegar em valores de coeficientes. Muito bom. Então tá, eu acho que você conseguiu desenhar isso na sua cabeça, certo? Sim. Tá. Vamos pro próximo. Seja V do R2, ou seja, estamos falando do espaço das duas dimensões aqui. E um cara um tanto quanto esquisitinho, né? X e x ao quadrado. O que é isso aqui? A famosa função da parábola, né? Porque se você tem que uma variável é x e a outra é x ao quadrado, é a mesma coisa que dizer o seguinte, né? É uma coisa que dizer assim, y igual a x ao quadrado. Aí se tu vai definir um ponto dessa coisa, por exemplo, você define isso como x e no lugar do y, o x ao quadrado. Você sabe muito bem que esse cara aqui é uma parábola. Ou seja, ele não é linear. Então, muito provavelmente, isso aí não irá definir um subespaço. Vamos ver. Aqui, né? Se escolhermos o igual... Então, veja. Para provar que uma coisa é verdade, é muito mais difícil do que provar que uma coisa não é verdade. É que nem provar que tua mulher é fiel.
Muito difícil. Porque tu teria que, sei lá, ver ela o tempo todo, né? 100% do tempo. Agora, para provar que ela é infiel, a única coisa que você precisa é só ter uma foto ali dela te chifrando, tá ligado? Uhum. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele, levando em conta isso que a gente já percebeu, que muito provavelmente não é um subespaço vetorial, ele só vai fazer um teste e provar que não é. Então, ele pegou dois vetores que seguem a regra do subespaço. O que que é a regra? A regra é, tem um termo e o quadrado do termo. Então, aqui tu tem um termo e o quadrado do termo. Tem um termo e o quadrado do termo. Muito bem, são dois vetores que fazem parte desse subespaço. Agora, será que se eu pegar esses dois vetores e somar, a soma deles vai fazer parte do subespaço? Porque é isso que a regra diz. Tem que fazer parte do subespaço. Mas não faz, né? Olha só. 13 e 5. Aqui deveria ser 9. Não é mesmo? Não é 9. Então não fez parte do subespaço. Beleza? A regra da multiplicação também mostraria que isso não é verdade. Beleza? Bem, isso aqui, a regra da multiplicação, eu posso tentar fazer. E depois que eu fizer, eu vou te passar um exemplo para que você prove também que não é subespaço, tá? Tá. Já que a apostila não fez isso, né? Então vai lá eu fazer. A regra diz que se você multiplica uma constante, essa multiplicação tem que fazer parte do subespaço. Vamos ver se faz? Então, nós temos um vetor, né, que é um x e um x ao quadrado. Se eu multiplicar uma constante, o que que vai acontecer? Eu vou ficar com alfa x ao quadrado, certo? Certo. Muito bem. Mas note que esse termo aqui não é o... Opa, desculpa, esqueci do x aqui. Esse termo aqui não é o quadrado desse. Ele é Sim. diferente do alfa x e do que seria o quadrado dele, que é o alfa x ao quadrado. Olha. Ou seja, o alfa deveria estar ao quadrado também. Então, Sim. por isso que esse tipo de coisa, né, nunca dá certo quando tu tens um termo que não é linear, beleza? Não consegue pegar desse jeito, tá bom? Então, eu vou querer aqui que tu prove um espacinho aí para mim. Então, beleza. Vamos lá, vamos ver se tu consegue me provar. Então, nós temos... provar que não é espaço, tá? Tá. E a regra vai ser o seguinte. Vai ter x, y e 2. Beleza? Uhum. Eu quero que você tente provar que esse cara não é espaço, sei lá, baseado nisso que a gente viu agora há pouco, ou com contra-exemplo, ou baseado no que eu te mostrei na aula passada com as regras, né? As duas regras, elas são suficientes, elas também podem ser usadas, é claro, para você mostrar que não é, tá bom? Então tente provar de alguma forma e mande como se fosse uma questão de prova e eu avalio se eu aceitaria essa prova, beleza? Tá.
Para provar que não é espaço vetorial, basta provar uma das regras, né? Exatamente. Não passando de uma das regras. Tá, já terminei, então. Manda foto. Tá bom, manda aí. Então você pegou dois vetores genéricos e mostrou que a soma deles não apresenta o padrão, porque apareceu o número 4 ali. Bem, se tivesse seguindo o padrão de a soma pertencer ao espaço, deveria aparecer um 2. Então você está afiado. Vamos continuando. Muito bem, agora, antes de continuar, tio, olha para essa regra aqui. Tu acha que isso aqui é subespaço? XY pertence ao R2, Y2X. Sim. Opa, então você está afiado mesmo. Por quê? Porque isso aqui é uma função linear. Então, a princípio, nós vamos ter um padrão de linearidade. Veja, né? Então, nós temos um vetor aqui, outro vetor que segue o mesmo padrão. Ah, mas se eu somar vai dar 4? Não, não vai dar 4 não. Porque esses caras aqui são diferentes. O máximo que dá para fazer, que é até o que é recomendável para mostrar o padrão, é que aparece um 2 aqui na frente, né? Uhum. Ou seja, o que a gente quer, o dobro do primeiro cara. O primeiro cara aqui de novo. Mostrou o padrão. Sabe essas coisas? Talvez você tenha alguma dificuldade na hora da prova de mostrar para sua professora matematicamente. Mas daí você escreve, entendeu? O problema de aluno assim que acabou de entrar na graduação é isso. Eles acham que é tipo ensino médio ainda, vocês só fazem conta, né? Mas é muito importante que vocês escrevam as ideias que tá aparecendo na cabeça. Porque é como os professores trabalham, né, na faculdade. Quando eles vão escrever um artigo, ou mesmo quando eles estão dando aula, o que eles fazem? Eles, tá bom, mostram as contas, mas também explicam como é que chegou naquilo, explica a teoria, etc. Esperto com isso. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo aqui agora, um tanto quanto mais treta. Considere o espaço vetorial M2. Ah, mas matriz, mas é vetor. Tudo é vetor, né? E a matriz tá aqui, muito bem. Pertencendo ao M2, seja W isso aqui. O que é o W? Né? O que é que define o nosso subespaço vetorial? O A pertence a essas matrizes quadradas de ordem 2 também, que são comutativas. A gente chama isso de comutação. Quando as multiplicações, não importa a ordem, elas são iguais. São matrizes que comutam. Verifique se W é um espaço vetorial de M2. Muito bem, será que essa definição aqui vai fazer a soma de duas matrizes que seguem essa regra, né? E a multiplicação por uma constante continuar dentro do subespaço? É isso que a gente tem que ver. Então, qual que é a ideia, né? A gente pega duas matrizes que fazem parte desse subespaço. A1 e A2 fazem parte. Então, se a soma seguir a regra, vamos pôr a soma aqui. Rolou a distributiva. A gente sabe que nesse espaço, quando eu tenho uma matriz que faz parte dele vezes o B, eu posso inverter. Inverteu? Então, se inverteu, eu posso colocar o B para fora e vezes A1 mais A2. Então, tu tem que lembrar uma coisa, né? Talvez você não lembre. Estamos falando de matrizes aqui. Nem sempre a ordem nem sempre a ordem não importa, né? Tipo, às vezes uma matriz A vezes uma matriz B é diferente da resposta da matriz B vezes A. Às vezes não dá nem para multiplicar, né? Sim. Quando você tem uma situação como essa, não dá nem para multiplicar, às vezes, porque elas têm ordens diferentes ali. No caso, porque quadrada aqui, mas. Então, beleza. Que deu tudo certo, né? Tu conseguisse inverter. Show. Passou na primeira regra. Será que vai passar na regra da constante? Multiplicou aqui, ó. Eu consigo colocar a constante para fora. Essa parte eu consigo inverter, ficou assim. Então eu consigo colocar a constante
para dentro aqui de novo, mostrando que eu consegui jogar esse vetor com uma constante multiplicada para o outro lado aqui da multiplicação por B. Então, passou na regra, beleza? Sim. Então, note, apesar de estar rolando uma multiplicação aqui com uma outra matriz, não teve problemas, né? Passou na regra. Como eu te falei na aula passada, é a multiplicação por uma variável que faz, né, não passar nas regras, né, de linearidade. A matriz B aqui não é uma variável, né? A matriz B é essa matrizinha específica aqui. Matriz. Tem um nome, não lembro agora. Matriz Skewness, uma parada assim. Traduzir isso é treta. Beleza, essa é uma forma de fazer. Note que ele fez com propriedades. Uhum. Tem uma outra forma de fazer que é, uma vez que você sabe que a matriz A é uma matriz 2x2, você cria uma matriz 2x2 genérica e vê se bate, né? As regras. Agora, quando tu tá criando assim, né, às vezes complica. Às vezes complica, porque tu tens que achar valor de variável, você vai escalando de dificuldade, né? Bem, vamos ver o que rolou aqui, tio. Temos essa matriz, queremos ver se é igual a isso. Quando eu faço a multiplicação, eu tenho essas duas situações. Certo. Agora eu vou ter que resolver um sistema, aquele mesmo sistema que a gente resolve lá no ensino médio. Beleza, então a gente achou essa coisa aqui. De tal forma que a gente chega numa questão muito interessante para o futuro da álgebra linear aí que tu está estudando. Nós tínhamos uma matriz com 4 graus de liberdade aqui, né? A, B, C, D. Tu poderia escolher o valor das 4 variáveis. Mas ela se tornou uma matriz, veja só, de 2 graus de liberdade agora. Só pode escolher o valor de A e de B. Então é como se tu tivesse feito, de certa forma, uma transformação linear, né? Tu entra com uma matriz com 4 graus de liberdade e sai com uma de 2. Na verdade, ela já começa sendo uma de 2, né? O subespaço ele já está definido dessa forma. Se a gente fosse procurar núcleo e coisa do gênero desse subespaço, seria um subespaço com núcleo 2, né? Porque tu tem, vamos dizer assim, duas variáveis morrem, né? Esse tipo de coisa aparece o tempo todo aí na álgebra, tem que ficar esperto. Beleza? Mas, de toda forma, obviamente, se passou pela propriedade, vai passar também pela regra aqui pelas regras, né, da soma e da constante. Beleza? Eu vejo o padrão se seguindo aqui. Né? Continua sendo uma matriz onde esse cara é igual o negativo desse, esse cara é igual a esse, independente de você estar somando, né? Beleza? Beleza. Muito bem. Então, eu vou precisar de um segundinho aqui, porque eu quero criar uma de matrizes para você fazer. Porque meio que você está meio viciado só em fazer de cartesiano, tá? Sim. Então, deixa eu pegar uma de matriz aqui, bem tranquilinha. Você está participando dessas lutas de robô que tem aí do pessoal da engenharia? Como é que é? Não, eu participo da Cosmos. É isso. É uma equipe de projeto e manufatura de foguete. Ô, louco. Isso. É tipo, tu faz aeronáutica? Não? Como é que é na UFSC lá? Não sei direito o nome dos cursos. Engenharia aeroespacial. Ah, aeroespacial. Que nem no ITA. Pode crer. A gente vai para Alasca agora nesse próximo final de semana. Vai pra onde? Para Alasca. Pensei que ia pro Alasca. Latin America Space Competition. Caraca, velho, que moral, hein? Show de bola mesmo. Vai rolar em Bauru desse ano. A gente tá indo lá para São Paulo. Perto da tua casa, então. Sim. Aí sim, aproveita e vê a mãe já. Pode crer. Olha só que maravilha. Eu vou te passar um problema aqui que, a princípio, sei, não vou nem dizer nada. Vai que... Tá bom? Ó, seguinte, eu já te mandei essa apostila, certo? Tu tens ela aí? Sim. Legal. Tudo isso que eu estava te explicando tá lá na página 39. Então, se você quiser, você pode dar umas bisolhadas na 39. Mas eu acho que tu já tem capacidade de fazer essa questão sozinho, tá? Tá. Pode fazer da forma que tu achar mais apropriado. Por propriedade, ou utilizando uma matriz genérica, né? Uhum.
Eu só aquela velha história. Percebo, e todo aluno de álgebra linear é assim, a insegurança na hora de fazer as provas. Portanto, a hora que você terminar a questãozinha, me manda, e eu vou avaliar para te dizer se eu acredito na tua prova ou não. Beleza? Tá. Então faça como se fosse uma prova mesmo. Preciso ir no banheiro também, Cainha, já volto. Tranquilo.
Qualquer coisa eu tô por aqui, tá, tio? Tá. Cara, eu vou ter que buscar minha mãe lá embaixo, tipo, coisa de 1 minuto, tá? Não sei. Tranquilo. Tranquilo.
Opa. E aí, carinha, como é que vai a prova? Tá saindo. Note que você não precisa fazer das duas formas, tá? Faça da forma que você achar mais fácil. Eu, particularmente, acho mais fácil pela regra das matrizes lá, a primeira forma que a apostila faz, né? Mas você faz de forma mais apropriada. Eu suponho que seja mais fácil fazer do outro jeito, né? Porque não precisa de tanta teoria. Você supõe uma matriz genérica lá, então na hora da prova você faz o que ficar mais confortável para você, tá bom? Tá. Eu acabei invertendo aqui. Eu posso provar a multiplicação para qualquer uma das duas, né? Pronto. Vamos ver, carinha, vamos ver. Deixa eu ver o que você fez aqui. Então você quis provar dessa forma. Sim, eu achei mais fácil. Que é a forma mais fácil, porém um pouco mais mecânica, mais longa, né? Então você Hum. pôs uma matriz com esse formato, fez a multiplicação,
Daí você, então, né, se elas são de fato comutativas, né, se é um espaço comutativo, esses caras têm que ser iguais, então você igualou pedacinho a pedacinho. Então, note só, né, diferente do outro caso, será que você multiplicou direito isso? A Sim. mais B, aqui, 0 menos B, C. Tá, beleza, essa aqui tá certa. Agora vamos ver essa aqui. Vamos lá. Ah, Nhã, 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 nhã. É, tá certão, tá certão. Então note, né, que coisa curiosa. Olha só, eu acho que você não percebeu isso, por isso que você não coisou. Você precisa de uma matriz. Olha só, né? Olha o detalhe aqui do detalhe do detalhe. Nem sempre é só fazer o que eu estava te mostrando. Por quê? Porque, diferente do caso da apostila, né? Olha o caso da apostila. Aqui você pegou coeficientes e deixou ele iguais a outros coeficientes. Então aconteceu aquilo que eu te falei. Uma matriz com 2 graus de liberdade, vamos dizer assim. Tinha A, B, C e D, agora só tem A e B. Né? Claro, uma hora mais negativa, outra positiva. Show. Mas daí você tem uma regra, né? Quem olha para essa matriz entendeu. Pô, tu entra com esses dois caras, esses aqui vão ter que ser iguais um com o sinal trocado. Beleza? Eu nem tô vendo que é um problema de álgebra linear, eu já percebo que essa matriz tem essa regra, vamos dizer assim. sim. Ok? Beleza. Agora tu me veio com essa resposta aqui. Isso aqui não tem regra nenhuma. Tipo, de novo eu tenho uma matriz com 4 entradas e 4 variáveis. Eu posso escolher quem eu quiser, mas aqui é negativo. Mas eu escolho um valor B específico que eu queira. Uhum. Então não apresenta uma regra como aquela da apostila. Por quê? Porque você não percebeu a regra enquanto estava fazendo. Porque no momento que você chega nessa lógica aqui, ó, A igual a A, menos B igual a B, poxa, menos B igual a B. Qual é o único número em que o negativo dele é igual ao positivo dele? 0. Exato. Então o B e o C São 0. é, B e o C são zero. É a Eu única pensei forma nisso, de só que eu mover. falei, eu vou, tipo, escrever do jeito que eu tô pensando, Uhum. para se tiver errado ele me corrigir. Perfeito, perfeito. Então você tá errado. Mas é isso, entendeu? Então as outras, o A e o D, estão livres, né? Você pode escolher quem você quiser, mas aqui, para que isso seja verdade, a única forma é que o B e o C sejam zero, tá? E daí você veria que seguiria a regra normalmente, né? Uma vez que é zero, você soma, você multiplica constantes, não vai ter problema, né? Então perceba, né, que às vezes fazer utilizando as regrinhas as próprias propriedades de matrizes, né, seja talvez mais interessante, né, porque é feito de uma forma mais genérica. Claro, mais difícil também. Beleza? Beleza. Show de bola, cara. Bem, topzera. Negócio é o seguinte, para a próxima aula eu preciso que você me traga alguma coisa, tá bom? Essa apostila ela é bem legal, porque ela tem bastante exercícios aqui, ó. Claro, vai ter uns exercícios já que vai ter matriz de inversa de subespaço, aquelas paradas lá um pouco chata. Eu acho que na próxima aula a gente já pode começar com essas coisas meio chatas aqui, falar de dimensão e tal. Se você quiser, você já pode ir avançando sozinho na matéria. Tá. Mas aqui na 8ª lista de exercício, que é meio bizarro, porque esse é o capítulo 2, não sei por quê, realmente não sei por quê. Você já pode ir tentando fazer esses exercícios aqui, ó. Tá. Em especial, nós não treinamos isso, mas o 3C, que é um exercício de polinômio, beleza? Tá. Aqui o negócio fica louco, né? A partir do 4 a gente não viu, então eu não vou te cobrar, né? Mas até o 3 já dá para você ir fazendo algumas coisas. Eu recomendo que você tente fazer todos, né? E me traga aqueles que você não conseguiu. A gente Perfeito. faz em aula, beleza? Uma coisa, na Diga. próxima semana, tem como. Você tem horário na terça? Porque Terça como na eu vou estar em próxima? quinta-feira, não. Tá. Ó, Eu vou estar lá em Bauru. normalmente eu não consigo fazer essas mudanças, mas tu teve sorte, hein? Eu Olha, tive um problema com um aluninho aí. boa. Coloquei tu na terça, então é mesmo horário, às 11, tá? Tá bom. Fui de bola, velho. Então tá. Fechou. E show, a gente se fala terça às 11. Abraço. Um abraço. Valeu.